Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Vocês sabiam que existe um sistema de produção que combina o cultivo de hortaliças hidropônicas e a criação de peixes? Se chama aquaponia. Não é um sistema novo, começou a ser desenvolvido mais ou menos na década de 1970 nos Estados Unidos, embora herde conceitos que vêm, por exemplo, das tinampas dos astecas no México, também de outras práticas como o cultivo de arroz inundado na China, em que se combina também com a produção de peixe. Só que hoje é uma prática extremamente tecnificada que exige conhecimentos de química, conhecimento de produção de plantas, conhecimento de criação de peixes. Aqui vem a caixa d'água, onde ficam os peixes. Aqui os reservatórios de filtragem, onde tem os processos de filtragem, desde a decantação, clarificação até processo biológico, né? Aqui uma cama de cultivo e aqui o NFT, né? Que é o sisteminha tradicional da hidroponia. Estamos aqui hoje na Ponte Alta, é uma das regiões administrativas do Distrito Federal, fica aqui próximo do Gama, e viemos a Aquafolha conversar com o Juliano. Juliano, como é que você começou com a aquaponia? Eu comecei com a aquaponia por um hobby. Perfeito. Comecei através de desses canais que tem no YouTube, achei interessante. E hoje eu já estou com um sistema basicamente comercial. Quais são os grandes desafios para se iniciar na aquaponia? O maior é a questão do equilíbrio entre plantas, peixes e a água. Porque são 3 tipos de seres: as plantas, os peixes e as bactérias. Bom, aqui é o processo de filtragem da água. Todos os tanques aqui, eles drenam para esse filtro. Esse filtro aqui começa todo o processo biológico. Aqui é a barreira de impedimento da água, onde há a decantação, e aí a água vai sendo refinada, até chegar nessas colônias de bactérias aqui. Aqui já é uma segunda drenagem, que a água se torna mais clara ainda, mais clarificada, passando por todos essas barreiras aqui. Aí chegando aqui, há o processo de nitrificação, que é essas mídias filtrantes. Aí, essa mídia aqui, ela está totalmente colonizada, ó. Isso aqui é como a gente vê que elas estão nitrificadas, elas estão meio enferrujadas aqui, uma cor amarelada. Biofilme, né? Com oxigenação intensa, porque as bactérias precisam de muito oxigênio. Daqui ela vai para esse fosso, onde ficam as bombas que fazem toda a irrigação e distribuição da água para o sistema. Você faz, além de todo esse tratamento, controle de condutividade elétrica e pH na água? Sim. O controle de condutividade e pH são diários. Outros controles, como amônia, nitrito, nitrato, são pontuais. Interessante você ter falado essa questão do equilíbrio. Não adianta, então, você dar mais ênfase à hidroponia ou à criação de peixe. Você tem que criar um ambiente que atenda a todas as espécies que estão ali. Isso. Inclusive as bactérias que fazem a filtragem e a transformação, a nitrificação do resíduo dos excrementos dos peixes. No sistema comercial, os peixes, eles são como se fossem os funcionários. Certo. Eles não são a grande vitrine comercial dentro da aquaponia. Entendi. A vitrine são as plantas. O foco principal, por Entendi. questão comercial. Em termos comerciais... Em termos comerciais, as plantas são. Os peixes, eles entram no segundo plano, no custeio da ração, que é o maior veículo de nutrição das plantas. Você tem aqui uma área de produção mais ou menos de quanto? Cerca de 2.000 plantas. 2.000 plantas. 2.000 plantas, em 67, 70 metros quadrados. A produção de folhas, ela tem como ser rentável na hidroponia. Ela é rentável. Ela é rentável. Porque você utiliza a água do peixe como uma base para você estar suplementando com os sais necessários para a nutrição da planta. Perfeito. Você não consegue produzir algumas folhosas, algumas frutas sem essa suplementação. Só Sim. que a água do peixe ela já está com bastante carga de nutrientes. A ração ela não é aproveitada 100% pelos peixes. Aí ela passa por esse processo de mineralização e volta como nutrição para as plantas. Com isso você consegue economia. Em vez de você comprar todos os sais ali que são caros, principalmente o nitrato de cálcio, você consegue ter ele em abundância dentro do sistema aquapônico. Então você utiliza o peixe, como você disse, como funcionário.
ele produz boa parte dos nutrientes que as plantas vão utilizar, mas não tudo. Não tudo. Por quê? Algumas espécies, como o agrião, ele não precisa de suplementação. Ele vai tranquilo. Só com o residual dos peixes. Porque ele é uma planta aquática, ele já está no seu habitat natural. Perfeito. Agora, plantas como a rúcula, couves, ou você desacopla o sistema e você suplementa, ou você injeta muito mais coisas na água e aí já se torna inviável. Entendi. Agora, alface, alguns temperos, você trabalha somente com essa suplementação pontual dentro do sistema. Quando você fala que para rúcula, por exemplo, você precisa desacoplar o sistema. Precisa desacoplar o sistema. O que é esse desacoplamento? O desacoplamento é o seguinte, você pega a água do peixe, sim, usa como base e você vem com as soluções nutritivas hidropônicas e coloca no sistema para fazer a elevação da condutividade para chegar no ponto de nutrição dessas plantas mais exigentes. E essa solução nutritiva, ela volta para o peixe ou não? Não, ela não pode voltar. Porque Entendi. se ela voltar, você vai ter um estresse do peixe. Certo. E a outra questão é a questão da viabilidade econômica. Ela vai se perder no meio de uma quantidade muito grande de água. Vai diluir a solução. Vai diluir a solução em grande quantidade. Tem vários produtores aquapônicos que se queixam, por exemplo, da deficiência de ferro quando se utiliza apenas a água residual do peixe. É isso mesmo? É isso mesmo. O ferro, ele se torna o nutriente mais importante de suplementação dentro da aquaponia. Certo. Por quê? Porque ele tem que ser até colocado a mais do que nos sistemas hidropônicos. Sim. E o outro nutriente também que falta muito é o potássio. E a outra questão é o calcário. O calcário também é o nosso pilar também de suplementação dentro da aquaponia. Interessante você falar isso. Na hidroponia pura, a gente não usa calcário. A fonte de cálcio geralmente é o nitrato de cálcio. Aqui, por que você usa o calcário? Então o calcário vem para fazer várias funções. Ele aumenta a alcalinidade do sistema. Perfeito. Ele faz o tamponamento do sistema. Importante a gente esclarecer que o tamponamento é o aumento da resistência do sistema a mudanças. Quanto mais tamponado é um sistema, mais difícil é que ele sofra mudanças muito rápidas, principalmente em pH. Então, o sistema tamponado, se você joga um ácido ou joga uma base, ele vai demorar um pouco mais a diminuir ou aumentar o pH. Então o calcário tem essa função também de tamponamento. E ele também vem junto com o cálcio e traz o magnésio também para o sistema. Perfeito. Eu uso hoje, no momento, o calcário calcítico, porque ele tem uma fonte de cálcio maior do que o dolomítico. E eu estou adaptando com esse calcário e estou tendo muito bom resultado com ele. Só esclarecer aqui que geralmente, comercialmente, existem 3 tipos de calcário. O calcário calcítico, praticamente só cálcio, só carbonato de cálcio. O calcário dolomítico, que tem um percentual um pouco maior de magnésio. E o calcário magnesiano, esse aí tem uma quantidade maior de magnésio. Sempre lembrando, calcário é o carbonato de cálcio, então sempre vai ter cálcio. A sua fonte de cálcio é o calcário. É o calcário. Substitui, por exemplo, o nitrato de cálcio. Isso. Perfeito. Substitui. E o nitrogênio? O nitrogênio ele vem da matéria orgânica decomposta no sistema. Através da mineralização, feito pelas filtragens que a aquaponia tem que ser realizadas, nós fazemos a transformação da amônia em nitrito e nitrato. Então, com isso, a planta recebe esse nitrogênio. Então, o nitrogênio para as plantas vem da decomposição dos próprios excrementos dos peixes. Você falou da amônia presente nos excrementos. Existe a transformação para nitrito e depois para nitrato. Amônia não é a mesma coisa que amônio. Amônia é tóxica para as plantas. Nitrito também é tóxico, geralmente é tóxico para seres vivos em geral. E o nitrato é uma das principais fontes de nitrogênio que as plantas absorvem. Tem gente que fala, Juliano, que a aquaponia não é rentável, que não existem sistemas comerciais aquapônicos em maior abundância, porque o sistema não seria rentável.
que você acha dessa afirmação? Você não consegue colocar os produtos aquapônicos como produtos orgânicos, que na verdade não são. Perfeito. A adição desses elementos químicos, a questão de você estar produzindo na água, como os sistemas hidropônicos, mesmo você não utilizando nenhum tipo de defensivo agrícola ou processos químicos, não se torna orgânico. Isso é importante a gente esclarecer. A certificação orgânica é controlada por legislação no Brasil e em outros países. E essa legislação exige que haja uso de solo. Os sistemas de produção que não utilizem solo, como o próprio Juliano falou, mesmo que não usem agroquímicos, defensivos, agrotóxicos, eles não têm como ser certificados como orgânicos. Você tem que ter o público certo para você ter a rentabilidade. Perfeito. Você tem que conscientizar as pessoas que elas estão comprando produtos de qualidade, num sistema totalmente sustentável, mas é rentável sim. Você tem que buscar um nicho de mercado. Eu mesmo trabalho com baby leaves, que são plantas pequenas, com valor nutricional maior e com um agregado maior na venda. O meu ciclo de produção é menor, porque o meu espaço é pequeno, então com isso eu consigo agregar valor no meu produto final. Uma coisa interessante que você falou, a questão da sustentabilidade. Aqui nós temos, além da redução do uso de fertilizantes químicos, que também vai tornar o sistema provavelmente mais rentável, ou menos oneroso para o produtor, você tem a reutilização da água para produzir dois, vamos dizer assim, tipos de culturas. A cultura vegetal, a hortaliça hidropônica, e o peixe, com a mesma água, recirculando e reaproveitando nutrientes. Isso aí, por si só, já dá uma grande sustentabilidade ao sistema. Eu costumo dizer que nada é jogado fora dentro do sistema aquapônico. Perfeito. A gente não troca a água do sistema. A água é a mesma. Essa água minha já tem 3 anos funcionando aqui, recirculando, só fazendo a sua reposição por conta da evaporação e as plantas. A transpiração pelas plantas. Estivemos aqui com o Juliano, da empresa Aquafolhas, na Ponte Alta, no Distrito Federal. Juliano, muito obrigado por nos receber, obrigado por nos vocês. mostrar aqui o seu bonito empreendimento.